Olá, meus amigos, que quarta-feira de Copa do Brasil que nós temos pela frente, hein? Jogos da volta das oitavas de final, assim, eu posso dar alguns destaques, mas todos os jogos são extremamente importantes, né? A Copa do Brasil é a competição que mais paga, então todas as equipes querem se classificar. E esses jogos da volta são os melhores, né? Os jogos de ida tem sempre aquela coisa que ele deixa que eu deixo, não sei se eu vou me arriscar, vou tentar um resultado bom fora de casa, vou tentar um empate, vou tentar uma vantagem em casa. Mas nos jogos da volta não tem muita conversa, né? Quem tá em desvantagem tem que buscar, quem tá em vantagem pode até tentar segurar, mas também não pode puxar muito a corda, porque pode acabar dando um volume muito grande para o adversário. Então nessa quarta-feira a gente vai ter grandes jogos. Vamos lá. O Galo pega o CRB, tendo empatado 2-2 fora, bom resultado e é favorito. O Bragantino perdeu por 2-0 fora e vai precisar de um resultado excelente para tentar pelo menos levar esse jogo para os penais. O Bahia conseguiu um bom resultado no Rio, empatando com o Botafogo 1-1. O Palmeiras perdeu para o Flamengo no Maracanã 2-0, também vai precisar buscar essa reviravolta. O Fluminense perdeu por 3-2 para a equipe do Juventude, um jogo que tinha um cenário talvez até um pouco mais under e não foi. Foi um jogo over, mas com uma vitória do Juventude, na minha opinião, mais esperada, tá? O Juventude joga muito bem dentro de casa, o Fluminense também tem total condição de reverter essa situação no Maracanã e o Grêmio no Couto Pereira enfrenta o Corinthians depois de empatar 0-0 na Arena Corinthians. Além disso, nós temos a terceira fase, né, a terceira rodada da Liga dos Campeões e outros jogos complementares pra gente falar nessa quarta-feira. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube, e eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quarta, dia 7 de agosto. Começamos o nosso planejamento com o pedido do seu like no vídeo, porque ajuda demais da conta. Não estamos num período tanto assim de intertemporada, porque as competições na Europa já estão voltando, a Liga dos Campeões já começou a cheirar, já começou a pipocar por aí, e a Copa do Brasil também, ó, já tá de vento em popa, né? Mas, se você puder deixar o like no vídeo, é sempre muito importante. Vamos falar sobre Atlético Mineiro e CRB. 1,30 é a cotação do Galo. Para uma Copa do Brasil, 1,30, ela é uma cotação sempre questionável, mas temos aqui um time de primeira contra a segunda divisão, né? É verdade. E temos também um Galo que conseguiu buscar o resultado fora de casa. Se não me falha a memória, o Galo chegou a estar perdendo esse jogo por 2-1, acho eu, e conseguiu buscar um empate no final, tá? Não vou conseguir lembrar de todos os resultados. Tava viajando nessa época, tava lá no interior de Minas, mas eu acredito que foi mais ou menos isso. E o Galo agora dentro de casa tem total condição de passar pelo CRB. Porém, o CRB não está desclassificado. O jogo não começa com o Galo classificado, pelo contrário. Então, tem duas formas do CRB punir a equipe do Galo. A primeira, fazendo com que o Galo tenha volume até, mas tentando tirar os espaços e, obviamente, torcendo para o tempo passar. Essa é uma forma. É uma forma fácil de se classificar? Não é. Porque além de você ter que passar 90 minutos, mais os acréscimos, se defendendo, você ainda tem os penais pela frente. É claro que nos pênaltis a probabilidade fica um pouco maior, né? Mas não é uma situação fácil, porque você tem um Galo que é um time ofensivo de muita qualidade, com volume ofensivo, progredindo no ataque o tempo todo. Como que o CRB pode evitar isso? Bom, a melhor maneira de você conseguir segurar um pouco o seu adversário é tendo sim um bom nível defensivo, mas também tentando ficar com a bola. Mas essa de tentar ficar com a bola, o Galo pode fazer uma marcação-pressão, o Galo pode talvez tentar puxar um pouco o CRB para cima para poder buscar um contra-ataque, mas é mais difícil, né? O CRB não vai se expor tanto. Então, se o CRB quiser tentar punir o Atlético ou dificultar um pouco a vida do Atlético, além de um jogo defensivo, ele pode tentar contra-atacar. É uma possibilidade. A linha defensiva do Galo provavelmente tende a estar um pouco mais alta, tá? No cenário de trabalho, se o CRB escolher por esse jogo mais defensivo, estar a favor do Atlético Mineiro é a melhor opção, tá? E quando eu falo estar a favor, eu digo trabalhar dentro da primeira etapa, no mercado de resultados mesmo, não no mercado de HT, buscando uma estabilidade do preço para aproveitar essa superioridade, né? Momento de superioridade. Quanto mais recuado o CRB estiver, mais estabilidade vamos ver no preço do Atlético, ok? Então, se você é um trader, é um caminho. Se você é um punter, essa cotação do Galo não me agrada. Por quê? O CRB pode estar num bom dia e conseguir defender bem essa defesa do Galo. Então, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode tentar arriscar perder o gol do Galo. O que eu quero dizer com isso? Para não entrar numa cotação que, na minha opinião, não vai te dar lucro no longo prazo, minha opinião, você pode tentar esperar um primeiro tempo passar sem gols e o CRB, segurando o Galo, né, forçar essa cotação do Galo a subir e aí você pega uma cotação mais alta. Por que eu falei que você está arriscando não pegar o gol do Galo?
porque o Galo pode marcar cedo e você pode estar fora do mercado, né? Ansioso por uma cotação mais alta, você espera uma cotação mais alta, mas pode também ficar de fora do gol. Aí é contigo, tá? Em relação ao mercado de handicap, se o Galo sair na frente do placar, se você acredita que o Galo tem condição de vencer por mais do que um gol de diferença, o Galo saindo na frente do placar é um cenário legal. Esse handicap asiático, por exemplo, menos 1,25, que o Galo tem que vencer por 2 gols de diferença. Por quê? Porque o CRB, imediatamente depois de sofrer o gol, ele vai ter que sair. E o Atlético é um bom time de contra-ataque. Mas para pensar num handicap asiático, você precisa ter certeza ou uma grande chance de que o Galo vai sair na frente. O quanto antes, melhor, tá? Em relação a gols, eu gosto de um cenário de gols, porque imaginando que o Galo possa sair na frente, possa ter um gol aqui cedo, você tem um potencial muito grande para gols por aqui, tá? Então eu gosto de um cenário de pelo menos 2 gols por aqui e, para mim, esse back favorito também é interessante. Olhando rapidinho para o PDF de apoio, o Galo foi o primeiro a marcar dentro de casa em 60% dos jogos. Não é uma equipe que venceu tanto em casa, agora nessas últimas 3 partidas emendou boas vitórias, isso no Campeonato Brasileiro, tá? Falha pouquíssimo em marcar, mas é uma equipe que sofre gol com frequência. O CRB marca com frequência, né? Tem uma média de 1 gol por jogo e sofreu gol em todos os jogos. Então até um possível cenário de 2,5 gols não me parece tão ruim, desde que o Galo faça o gol cedo. CRB na frente ou um jogo 0-0 não me motiva tanto para gols aqui. Então é um jogo para se trabalhar gols no ao vivo, ok? Para mim, o Galo tem boas condições de passar e para você que é um trader, olhar com bastante carinho para esse primeiro tempo do Atlético. O que me preocupa aqui é só essa quantidade de gols sofridos pelo Galo. Poderia ser um pouquinho menos. Então, se o CRB explorar esse contra-ataque, o Galo pode acabar sofrendo. E o ambas marcam está a 2,75. O mercado simplesmente ignora o fato de que o CRB pode marcar um gol fora de casa. Será? Segundo jogo do dia, também às 19 horas, Bragantino e Atlético Paranaense. Primeiro critério de complicação aqui é o horário, né? Serão 3 jogos às 19 horas. Isso é um problema, principalmente para você que trabalha ao vivo como eu. Se não é o seu caso, então não é um problema para você. Mas para mim é um problema. Principalmente, por exemplo, vamos supor que eu quero trabalhar aqui algo contra o Atlético Paranaense. Estou planejando. E eu quero trabalhar a favor do Galo e também quero trabalhar uma correção de preço em Bahia e Botafogo. Não vou conseguir fazer as 3 coisas ao mesmo tempo, né? Então isso dificulta um pouco, tá bom? Mas se não for o seu caso, tudo bem. A situação aqui é de um jogo desempatado. Então, imediatamente eu já penso no cenário de gols. Por quê? O Bragantino, ele passou para as oitavas de final da Sul-Americana, mas a gente sabe que a competição que mais paga é a Copa do Brasil. Então, se desclassificar ou ser eliminado na Copa do Brasil para um clube empresa como é o Bragantino é uma SAF, é um péssimo negócio. Então, provavelmente eu não estou dentro do clube do Bragantino, mas provavelmente o recado é: se vira, meus amigos. Deem um jeito de se classificar aí. Então, o Bragantino tende a vir para cima. E o Atlético Paranaense, que não costuma fazer bons jogos fora de casa, no Brasileirão, é um time mais forte nas Copas. Para quem não se lembra, o Atlético Paranaense direto está chegando nas fases finais da Copa do Brasil, né? Eu mesmo vi o título do Atlético Paranaense lá no Beira-Rio contra o Inter. Não vou me recordar do ano, mas eu vi. Gol do Rony, naquela jogadaça do Cirino, não foi isso? Foi bem na minha frente ali. Foi um jogaço. Então, o Atlético Paranaense é muito copeiro, tá? E com o Bragantino assanhadinho vindo para cima, esse jogo ele pode ter o Atlético Paranaense numa situação de contra-ataque frequente, tá bom? Então, para mim é um jogo para gols. Não duvido de uma recuperação do Bragantino, tá? Não duvido. O Bragantino é um time dentro de casa muito forte. Se a gente olhar aqui o PDF no Brasileirão, o Bragantino perdeu a última partida, acho que foi pro Fluminense, mas vinha de 4 vitórias seguidas. Se eu não me engano, perdeu apenas 2 em casa. Falha pouquíssimo em marcar, sai muito na frente. E o Bragantino faz um gol cedo ali, ó. Bicho, o cenário fica quente. Tá, então para mim é um jogo para gols, vou nem me aprofundar tanto aqui, e é um jogo perigoso para match odds, para resultado final, tá? Não vou te indicar algo a favor do Bragantino, porque o Bragantino vai ter que se expor, e ao se expor, ele pode ter volume, mas tende a sofrer com contra-ataque. Também não vou te indicar algo a favor do CAP, por quê? Ele pode escolher jogar de maneira mais defensiva, ele não precisa da vitória. 1-0 passa o Atlético Paranaense, então não necessariamente abraçar o Atlético Paranaense é tão interessante. Então eu prefiro o mercado de gols. Inicio com um over 1,5, mas não duvido de um 2,5 e também não duvido de um ambas marcam por aqui. Fechou? Vou marcar protocolarmente como correção de preço, mas não te indico buscar essa correção de preço, porque tende a ser um jogo bem perigoso. Arrisco dizer que Bahia e Botafogo talvez seja o jogo mais parelho dessa quarta-feira. Acho que Palmeiras e Flamengo também, né?
Corinthians e Grêmio também, Grêmio e Corinthians. Mas o jogo do Botafogo com o Bahia, ele foi mais ou menos dividido ali em tempos. O Bahia teve um início ruim, o Botafogo aproveitou e depois o Bahia tomou conta do jogo, né? Até conseguir um empate. O time do Bahia não largou o osso. Achei que o Botafogo... Não vou dizer que o Botafogo ele ficou acuado depois do gol. É muito mérito do Bahia também, mas eu acho que o Botafogo recuou demais. E jogando em casa, o Bahia deve ter mais ou menos o mesmo estilo. Com muita posse, proposição de jogo, gosta disso. Tô sempre elogiando o Bahia por aqui. Mas o time do Botafogo não é o líder do Campeonato Brasileiro à toa. A gente tá falando de Copa do Brasil, mas não pode esquecer que são times, obviamente, do primeiro escalão do futebol brasileiro. O Campeonato Brasileiro, claro, é onde a gente tem os jogos mais importantes na maioria das vezes do ano. Então, o Botafogo, por ser o líder do Brasileirão e o melhor visitante da competição, ele coloca, mesmo o Bahia sendo favorito para o mercado, uma pulga atrás da orelha nesse jogo. O bom resultado do Bahia no Rio, 1-1 foi um bom resultado, dá sim uma condição para o mercado acreditar nesse favoritismo, mas eu tomaria cuidado. O Bahia não vence há 3 jogos em casa, decepcionou bastante ali com 2 derrotas, vamos dizer assim, para equipes que a gente esperava uma condição melhor, né? O Bahia perdeu para o Cuiabá, o Corinthians, com todo respeito ao Corinthians, mas foi a primeira vitória do Corinthians fora de casa naquele jogo, então ninguém esperava um Corinthians saindo vencedor ali, um empate seria muito bom para o Corinthians até, mas ele conseguiu vencer. E aí empatou com o Internacional, o Bahia. Também pegando o Internacional numa situação de crise, mas o Internacional pressionado, o Internacional precisando dar uma resposta. O Botafogo fora de casa, ele já vem, assim, surpreendendo todo mundo. Meteu 4 no Goianiense, empatou com o São Paulo. O Flamengo não conseguiu ganhar do São Paulo lá. O Botafogo empatou 2-2, venceu o Vitória, venceu o Cuiabá. Então, é um time fora de casa muito forte. Por isso, eu acho que essa cotação do Bahia, ela tá um pouquinho exagerada. Ela podia estar um pouquinho mais baixa, porque o Bahia não entra classificado. Ele conseguiu um bom resultado, mas ele não entra classificado, tá? Para mim é um jogo para correção de preço. Eu não vou pensar tanto no mercado de gols pré-live, porque o Bahia também já é uma SAF, né? Praticamente, do grupo City, e o Botafogo já é uma SAF há um tempo. E assim como na situação do Bragantino, cobrança que é enorme para se classificar, o dinheiro que entra da Copa do Brasil é muito importante. Então, inicialmente me parece um jogo mais estudado, onde a gente vem mais para uma correção de preço. Se acontecer o que aconteceu no Rio, a gente ter aqui uma troca de superioridade com mais intervalo, né? Ou seja, o Botafogo começou muito bem, deu tempo de ver o Botafogo crescendo em campo, depois reduzindo o ritmo, depois diminuindo. Aí sim, dá para trabalhar uma correção de uma maneira mais tranquila. Para você que é um Panther, não acho que seja um bom jogo pra gente se abraçar aqui, tá? O Botafogo ele pode ser traiçoeiro no contra-ataque. O Botafogo é um time experiente, muito bem treinado. Não é à toa que é o líder do Brasileirão. E o Bahia, por mais que tenha feito bons jogos em casa, tem vacilado nos últimos, tá? Então, tomar um pouco de cuidado na hora de você se abraçar. Para gols, eu só começaria a pensar no ao vivo num cenário de desempate, tá? E mesmo assim, tomar cuidado com a equipe que está em vantagem e perceber o que ela está buscando. Por quê? No jogo de ida, o Botafogo fez o primeiro gol e escolheu recuar. O Bahia teve mérito de empurrar o Botafogo para trás, mas o Botafogo poderia ter feito um jogo mais agudo no contra-ataque. E pode acontecer a mesma coisa nesse jogo. Se o Botafogo abre o placar, ele pode escolher não contra-atacar, né? Então eu só olharia para o mercado de gols se eu tivesse aqui uma desvantagem de 2-0, para um lado ou para o outro. Não necessariamente 1-0 me estimularia a trabalhar mais um gol, tá? Mas, pensando em Brasileirão, as duas equipes falham muito pouco em marcar. O Botafogo tem um dos melhores ataques da competição, um dos melhores fora de casa. Não falhou em marcar nenhum jogo. O Botafogo sofre quase o dobro de gols do Bahia, então quem sabe até uma possibilidade de a gente ter um 2,5 aqui, não que eu espere com muita facilidade, mas pode acontecer. O primeiro tempo do Bahia e do Botafogo são praticamente idênticos. O segundo tempo do Botafogo é muito bom, do Bahia também, né? Inclusive, o segundo tempo parece ser até mais over do que o primeiro. E olha a curiosidade, mesmo o Bahia sendo um excelente mandante, o Botafogo ele precisa de pouquíssimas finalizações no alvo para marcar um gol. Isso pode indicar aqui uma situação de contra-ataque e o Bahia tem que tomar muito cuidado na hora de se expor, tá? Para mim é um jogo pro ao vivo. Essa daqui, meus amigos, é uma das maiores rivalidades recentes do campeonato brasileiro. A gente pode colocar também da Libertadores. São times que ganharam muitos títulos nos últimos anos, né? Eu tava vendo uma matéria, acho que nos últimos 10 anos, acho que o Flamengo ganhou 14, o Palmeiras ganhou 14 ou 15. Enfim, são as equipes que vêm doutrinando os campeonatos nacionais
nos últimos anos, né? E o Flamengo já conseguiu uma excelente vantagem em casa e o Palmeiras, não vou dizer crise, mas o Palmeiras está enfrentando um momento delicado com o Abel, né? O Palmeiras, se a gente pegar os últimos jogos, além dessa derrota no jogo de ida para a equipe do Flamengo, o Palmeiras empatou com o Internacional fora, mas aí o foco já era aqui nesse jogo da volta, perdeu também em casa para o Vitória, e essa derrota em casa para o Vitória, mesmo o Palmeiras tendo jogado com volume, foi uma derrota doída, né? E perdeu para o Fluminense, e o Fluminense aqui jogou bem, né? Então são 4 jogos sem vitória para a equipe do Palmeiras, coisa rara de acontecer nessa gestão do Abel, né? O Palmeiras é favorito para esse jogo, com essa cotação aqui, e eu concordo com isso? Concordo, tá? Porque o Flamengo não precisa vencer, assim como o Atlético Paranaense não precisa vencer. O Palmeiras deve ter um volume de jogo muito grande, mas o Flamengo é um time que, com o Tite, sabe contra-atacar. O Tite gosta muito disso, né? É normal você ver o Flamengo na frente do placar recuando e utilizando, às vezes, até da bola direta do goleiro para poder buscar os contra-ataques. Então, esse também pode ser um jogo com potencial de gols. Primeiro que o Palmeiras tem que partir para cima e tem que fazer um gol o mais rápido possível. Segundo, que o Flamengo tem um bom contra-ataque. Eu não duvido nesse jogo de um ambas marcam. O mercado duvida um pouquinho. Do 2,5, um pouco mais difícil, mas não duvido também. E eu acho que é um jogo para correção de preço. Provavelmente, depois do Flamengo ter perdido para o São Paulo no Brasileiro e ter perdido a liderança, o Flamengo vem um pouco mais cobrado, talvez faça um jogo defensivo um pouco mais aceitável. Tem tido dificuldade nas bolas aéreas, o Palmeiras pode explorar isso e é provável que explore, mas o Palmeiras vai ter que tomar muito cuidado com os contra-ataques, tá? Dá para trabalhar correção de preço aqui se você é um trader. O Flamengo pode, em algum momento do jogo, ser neutralizado nos contra-ataques. Dá para trabalhar também até uma possível correção do Palmeiras, se o Palmeiras estiver muito nervoso e não começar bem, né? Mas tudo isso são posições para você abrir, curtir ali o momento e fechar. Não acho que sejam posições para ficar durante muito tempo. Não estou dizendo aqui que pelo fato do Flamengo ser um bom time de contra-ataque, a cotação do Flamengo tenha valor para trabalhar a favor, tá? Porque o Flamengo, de novo, não precisa da vitória e você trabalhar a favor de uma equipe que não precisa da vitória é bem mais complexo. E eu prefiro, nesse tipo de jogo, pensar no mercado de gols, tá bom? Não duvido, de novo, de um ambas marcam. Fluminense e Juventude tem um claro favorito e o mercado ele não está errado por aqui, né? O Juventude conseguiu um excelente resultado dentro de casa, mas o Fluminense, com o apoio da torcida, se repetiu o que fez contra o Palmeiras no Brasileiro, provavelmente consegue reverter pelo menos essa desvantagem de um gol no placar. Isso porque o Juventude não joga bem fora de casa. Ah, mas o Juventude se classificou vencendo o Internacional fora de casa. Na verdade, foi o primeiro jogo, né, que ele acabou vencendo no Beira-Rio. Verdade. Mas se a gente buscar o histórico do Juventude no Brasileiro fora de casa, olha isso. O Juventude não venceu nenhuma partida, né? Tomou gol em todo jogo. Média de gols sofridos maior do que 2 gols por jogo. Média de gols marcados bem abaixo. É verdade que o Juventude já entra nesse jogo classificado. O Juventude não precisa fazer nada a não ser segurar. Mas, ao optar por fazer esse jogo defensivo, assim como eu falei no jogo ali do CRB com o Galo, a diferença é que aqui o Juventude está classificado momentaneamente, você dá muito volume para o Fluminense. Com isso, você, como eu repeti ali, você pode tentar tirar um pouco desse conforto do Fluminense contra-atacando ou tentando ter um pouco mais a bola, o que é perigoso, né? Por exemplo, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, o Brasil feminino, parabéns para as meninas do Brasil, se classificou para a final contra os Estados Unidos, jogando mais ou menos assim. Pressão alta, mas recuada para contra-atacar. Dá para o Juventude fazer um pouco disso, porém o volume ofensivo do Fluminense vai ser alto e o comportamento defensivo do Juventude tem que ser muito bom. Muito. Porque não dá para você ficar só travado lá atrás o tempo todo. Então, a tendência nesse jogo é que a gente tenha uma vitória do Fluminense. É a tendência, não é certeza, tá? Dá para trabalhar a favor do favorito por aqui, se você é um trader principalmente. Mas se você é um punter, eu não vou te indicar só de 1,44. Por quê? O Juventude, de novo, pode estar num bom dia. E cotações abaixo assim é bem ruim. Tá? Então você pode, na minha opinião, correr o risco de não pegar o gol do Fluminense. Então escolhe a seguinte maneira, ó, eu vou esperar a cotação do Fluminense chegar a 1,80, a 1,70, a 1,90 para você tentar buscar essa vitória, tá bom? Por quê? Mesmo o Fluminense fazendo um excelente primeiro tempo, ó, na maioria das vezes, o Juventude pode acabar segurando bem o jogo. Agora, se você acredita numa vitória do Fluminense
por uma vantagem maior, aí você pode ser um pouco mais ousado e pensar no handicap asiático menos 1,25, ou menos 1,5, ou no menos 1, depende do seu nível de trabalho desde que você domine esse mercado. O primeiro tempo do Juventude é péssimo, o do Fluminense é muito bom, então dá pra pensar, talvez até no Fluminense vencendo no HT, vai ser uma pressão muito grande. O que pode complicar a vida do Fluminense aqui é ou o Juventude tá num dia defensivo muito bom, ou o Juventude ter um desempenho de contra-ataque também excepcional. Pra mim, é um jogo pra gols, porque o Fluminense tem que sair, então pelo menos 2 gols a gente vê por aqui, na minha opinião. Com esse possível gol do Fluminense cedo, a gente pode ter até um cenário de 2,5. O primeiro jogo, por exemplo, não era pra ser tão over assim e foi 3-2. Então não duvido de um 2,5 aqui e também gosto de pensar nessa vitória do Fluminense. No jogo do Grêmio com o Corinthians, eu tinha falado que o jogo do Bahia com o Botafogo era um dos mais parelhos, mas esse aqui é parelho pra caramba também. É difícil a gente fazer uma análise, porque o Grêmio joga no Couto Pereira, não vai jogar em casa ainda. O Corinthians vinha de uma vitória fora de casa contra o Bahia, mas aí depois já perdeu outro jogo fora de casa no Brasileiro. Pra quem o Corinthians perdeu mesmo? Pro Atlético Mineiro. Vem marcando alguns gols, né, nos últimos jogos, mas ainda assim é um Corinthians que tem bastante problema na parte criativa. Um time que no Brasileirão marcou 5 gols apenas em 11 jogos. O Grêmio tem um ataque, na minha opinião, bem melhor, bem mais efetivo, mas ainda é um time que é difícil de confiar, pelo menos no Brasileirão, né? Porém é copeiro. E Grêmio e Copa são coisas que se alinham muito bem, né? Os astros se alinham muito bem. O time do Atlético Paranaense também é um time muito copeiro. Então nesse ponto aqui o Grêmio tem sim a sua vantagem. Infelizmente não vai decidir na sua casa, na sua arena, mas o Grêmio, na minha opinião, por mais que o jogo seja parelho, ele é um pouco favorito, tá? Na correção de preço aqui eu olharia com carinho para o Leia, para a equipe em campo no Corinthians. O Corinthians tem um bom jogador de criação, tem bons jogadores nessa parte, mas a parte final, na hora de decidir, é bem difícil. Então é provável que o Corinthians tente segurar a pressão do Grêmio em alguns momentos, tente puxar ali alguns contra-ataques. Não acho que vai ser um jogo só do Grêmio também, mas a gente tem, assim, uma grande chance de ver de novo um empate por aqui, tá? E também não duvido que o favorito possa se complicar. O Grêmio é favorito. Na minha opinião, ele merece essa cotação, mas eu não duvido que o Corinthians possa segurar esse resultado, né? Pro Corinthians, de todas as equipes que a gente tá vendo aqui, não vou listar ranking, tá? Mas pro Corinthians, pela situação financeira que o Corinthians está passando, pelos problemas extracampo, se classificar nesse jogo é de extrema importância. O Corinthians ficar de fora das quartas da Copa do Brasil, financeiramente, vai ser um problemaço. Então, isso pode até fazer com que esse jogo tenha um potencial para abrir se o Grêmio sair na frente, porque o Corinthians ele tende a vir para cima com tudo, e aí eu não duvido que o Grêmio possa até punir o Corinthians com mais um gol. Mas a tendência, antes de qualquer gol aqui, é um jogo mais amarrado, tá? Eu só pensaria no jogo para gols, por enquanto eu venho só para trabalhar no ao vivo, mas eu só pensaria no jogo para gols se o Grêmio estiver na frente do placar e o Corinthians, se eu perceber que o Corinthians ele tá perdido em campo. 0-0 ou o Corinthians na frente, acho que é um jogo que eu prefiro evitar, tá bom? Até porque provavelmente nesse horário meu foco vai estar no Fluminense, porque ele se adapta mais ao meu método de trabalho, tá? Mas não duvido de um jogo amarrado de novo. Vamos complementar o nosso trabalho. Meu foco vai ser todo na Copa do Brasil, mas dá pra gente complementar um pouquinho. Ó, Slavia Praga pega o San Geloase na terceira rodada da Liga dos Campeões. Esse aqui ainda é o jogo de ida, tá? O Slovan Bratislava e o Apoel Nicosia e o Jagiellonia contra o Bodø/Glimt completam esses jogos da terceira rodada. Na Conference, o Copenhague entra em campo. Não conheço muito o Baník Ostrava. Depois o BK Häcken, que é um time que a gente conhece. O EK também. E o outro não, tá? Na Islândia, não joga nenhuma equipe que a gente está acostumado a fazer. Na Copa de Israel também não. Na J-League, no Japão, deixa eu ver se os líderes vão entrar em campo. Ó, o Mashida entra em campo. Quem mais? O Gamba Osaka. É uma rodada completa, né? Rodada completa. Então eu não vou nem marcar todos. Ó, o Gamba Osaka também. O Kashima Antlers também. Rodada completa aqui. Você pode ficar de olho no japonês. 7 horas da manhã. Toda a maioria dos jogos, né? De 7, 7 e meia da manhã. Paraguai, Guarani com o Ameliano, acho que é um jogo interessante. Na Bolívia, vou deixar a Bolívia de lado. Na Colômbia, o Independente Santa Fé, nesse momento está na parte do meio da tabela, deixa quieto. Dinamarca, Copa da Dinamarca, algum time grande jogando a Copa de Dinamarca hoje? Não, né? Não. Amistosos, o que nós temos de amistosos? Será que tem algum jogo bom? Vamos lá de cima, ó. Nantes, Lorient, o Eintracht Frankfurt, jogo alemão aqui. Alavés. Não. Cádiz e Real Betis? Também não, né? Também não. Deixa quieto nos amistosos. O que mais que a gente tem? Copa da Polônia.
Copa da Romênia, não é só no Brasil que tem Copa não, viu? Aqui, ó, mais amistosos. PSG pega o Sturm Graz. Opa, esse aqui é bom. Arsenal contra o Leverkusen. Southampton e Lazio. Bilbao e Aston Villa. Inter Miami e Al Ittihad. Bons jogos, tá? Bons jogos. Esse do PSG também é interessante. Bons jogos. E é isso, né? Acho que é isso. Então tinha aqui um pouquinho de amistoso pra gente falar. Beleza? Esses são jogos complementares. O espaço está aberto aí para vocês me ajudarem, claro, com complementos. Se vocês tiverem mais informações de escalação da Copa do Brasil, não esqueçam de comentar aqui embaixo. Você que é torcedor de algum time, ajude a gente também por aqui. Esse é o nosso planejamento, não é só meu. Muito obrigado pela sua companhia. Não esquece de deixar o like no vídeo. Fica o convite para você se inscrever no canal. A gente se vê amanhã. Um grande abraço e tchau.